Bom, hoje nós vamos começar este bate-papo com a nossa convidada, que eu acho que é a mais especial de todas que nós já tivemos na história da Tampa Bay Key. Hoje nós estamos com a Natália, nossa convidada especial, e nós vamos começar, eu acho que... Natália, conta um pouquinho, quem é você? Quantos anos você tem? O que você faz da vida? Eu sou a Natália, eu tenho 10 anos e eu faço um esporte americano e eu já tô morando aqui pra quase 6 anos. 6 anos. Faz tudo isso mesmo? Então você veio com 4? E escola? Você já ia... Alguma escola no Brasil? Aqui, como é que é? Você vai de ônibus? Você gosta? Você vai caminhando? Eu lá em Brasil, eu fiz escola, mas eu não tava no primeiro ano ainda. Era uma creche ou... A escolinha. Uma escolinha. E daí, quando que eu mudei pra aqui, eu ainda tava numa escolinha. Daí, eu fui pra escola que eu ainda tô em agora. Eu tô indo pra o 5º ano. E o que você mais gosta? É a McKittrick, né, a sua escola? O que você mais gosta da McKittrick? É de vendo todas as minhas amigas e vendo todo o animal lá. Tem um monte. Sério? Animais? Sim, tem galinha, tem bode. E essas suas amigas você fez na escola? Não conhecia ela antes? Algumas das minhas amigas eu vi quando que eu fiz futebol. Uma das minhas outras amigas. E daí ela também vai pra minha escola. Daí eu vi ela, daí eu comecei a falar com ela. Daí eu vi ela no futebol. E daí na escola. Mas daí eu parei futebol, então eu só vi ela na escola. E você lembra quando você começou a aprender o inglês ou você foi tão naturalmente, assim? Foi fácil? Bom, foi difícil, mas eu comecei a entender mais fácil depois. Natália, quem são os seus pais? A minha mãe é a Alessandra e o meu pai é o Alan. E A gente pode conversar com eles agora, então? Muito obrigada. Mãe, pai. Ai, os pais da Natália. Bem. Obrigada por ter deixado ela conversar. Acho que a gente nunca pediu, na verdade, pra ninguém ofertar o filho, Não. assim. Mas ela pediu, ela queria, né? E atrás da experiência artista, dela como pois criança, é. né? Muito Dessa importante. toda, Que pra qualquer pai, eu acho que é a preocupação número 1, assim. Acho que até hoje a gente nunca teve um casal, ou um pai ou uma mãe, que não falasse prioridade, filhos. Exatamente. Nessa jornada de vocês, de agora é o quê? 6 anos? Eu nem não tinha percebido que tinha sido 6 anos já. quase 6, na verdade. Porque vocês abriram na pandemia. Isso. A gente estava com tudo pronto para abrir em março, né, de 2020. E acabamos abrindo em junho de 2020. Mas em setembro foi quando a gente começou aluguel e as reformas. Setembro de 2019. Né? Onde a gente tem hoje nosso primeiro estúdio, primeiro filhinho. Então vamos voltar lá atrás, vamos começar do início. A gente conversou, acho que a primeira vez foi 2019 ou não sei se até em 2018, não me lembro agora. Também não me lembro. Foi final de 18. De 18. E aí, Que vocês vieram pessoalmente até Tampa. Isso. Fizemos a trabalho, na realidade, para conhecer a cidade, buscar as escolas, lugar de trabalho, casa, e obviamente com vocês. Então, toda essa jornada começou em 2018. E vocês escolheram abrir uma franquia. E a gente já conversou com alguns outros casais e clientes e amigos, e acabou se tornando uma pergunta, assim, primeiro veio Tampa ou primeiro veio a franquia? Porque para algumas pessoas veio a franquia e depois Tampa. Como é que foi a escolha para vocês? Basicamente, inicialmente, claro, a ideia de vir para cá e o porquê da franquia, porque já seria uma franquia americana, né? Já voltada ao público americano. Então, a gente achou que seria melhor porta de entrada para a gente do que simplesmente abrir o nosso Pilates ou qualquer coisa assim, sem ninguém conhecer, né? Obviamente, contando com o suporte dessa franquia. E aí, por que Tampa? Basicamente, em primeiro lugar, Flórida, né? Não queríamos Miami, por ser muito hispano, obviamente, né? Orlando também não queríamos, porque é muita gente, muito tumultuado. E aí, Tampa, próxima à praia, com aeroporto internacional, conexão para o Brasil rápida, e aí acabamos ficando aqui. Então, optamos pela franquia e por Tampa por esse motivo.
Essa foi a ordem. Não conheciam Tampa? Não. Conheciam a Flórida, mas não conheciam Tampa? De férias para Miami, Orlando, enfim, Estados Unidos várias vezes, mas nunca Tampa, primeira vez. E como vocês chegaram em Tampa? Foi procurando no Google? Foi alguém que falou Foi alguma meu irmão coisa? comentou, ele faz competições de triatlo e tal, ele tinha feito uma competição aqui, mas se hospedou em Tampa pela proximidade, aí ele ficou, pô, praia é legal, vai lá dar uma olhada, conhecer, bacana. E aí viemos, aí soubemos que o Busch Gardens era aqui, e aí adoramos. A gente pesquisou online algumas coisas sobre Então, os dados demográficos, economia, né? Primeiro a gente estava olhando lá no mapa da Flórida e olhando as possibilidades, mas é engraçado que a gente começou a olhar muito a outra costa e não tinha olhado nada do lado de cá. E aí, o Golfo. E aí, o irmão dela comentou e a gente começou a pesquisar. E nessa primeira visita que a gente veio pra cá, a gente quis vir, assim, sem fazer turismo, sabe? Tá, se a gente for morar lá, como é? Pegar o carro e... Enfim. Vocês se hospedaram aonde? A gente se hospedou Ali em no 54, perto da 75, ali pra cima. Foi lá? Sim. Perto do outlet. Mas também, a Alessandra tem razão, a gente também ficou nessa mesma viagem, porque a gente queria dividir em perto de Ybor City também. 2 dias e 2 dias. Olhar mais downtown. Para poder conhecer a região toda, né? Exatamente, E o que é essa franquia? O que é esse business de vocês? E pelo que eu me lembro, então foi aberto também na pandemia. Conta um pouquinho pra gente. Foi. O que é a franquia que vocês escolheram? É um estúdio de pilates, é isso? Então, eu gosto de definir que a gente tem, na verdade, um estúdio para melhorar a qualidade de vida e a longevidade das pessoas. Esse é o nosso dia a dia. Ouvir os feedbacks de quem melhorou, ver resultados nisso é a nossa paixão, a minha paixão. No começo eu não queria nem cobrar. E então a gente faz isso através do alongamento, do fortalecimento. E o nosso diferencial é que a gente tem um lugar acolhedor e familiar. Então, esse é o nosso business. Apesar das pessoas escutarem, né? Puxa, uma franquia, né? E às vezes pode parecer meio conflitindo, né? Com essa questão do familiar. Mas esse foi um dos motivos quando a gente pesquisou a franquia. A gente tem toda a gestão do business. E a gente pôde colocar... A gente tem, na verdade, o dia a dia completamente adequado, né? A como a gente acredita que a gente deve administrar e trabalhar a relação com os nossos clientes. Então, tem algumas franquias que eu acho que são mais engessadas. Exatamente. Ela, então, a IMAX permite que vocês coloquem o toque pessoal de vocês e que seja um business que vocês sintam que é de vocês. Exatamente. E eles oferecem o curso de formação para os professores. Então, eu tô aqui já adiantando algumas coisas, mas é um ponto tão legal quando você está pensando num business, porque... O que acontece? É mais fácil eu procurar pessoas que se adequem ao nosso perfil, à nossa cultura, que vão ter esse mesmo jeito acolhedor e receptivo e formá-lo tecnicamente do que o contrário, né? A gente já teve a experiência de contratar gente pronta, professor Bala, mas que... Muitos cursos foram, mas chega ali não bate com o santo, né? Então, e isso ajuda também na fidelidade do funcionário ou não? Eu acho que, de certa forma, ajuda, né? Pra gente conseguir retê-lo por mais tempo, quando a pessoa se identifica, né? Com o ambiente que está. Então, pra mim, é bem positivo nesse sentido. Nós tínhamos professores com 3 anos trabalhando pra gente, outro com 2 anos, bastante longo, assim mesmo. Bem legal, bem legal. E vocês empreendiam no Brasil? Não. Eu tive... corporativo sempre... Desculpa te cortar. Eu tive uma experiência empreendendo um pouco antes de vir pra cá. Eu já tinha essa vontade de empreender, mas nós dois íamos do corporativo. E o business que eu tive lá foi totalmente diferente do que a gente tem aqui. Foi uma marca de roupa infantil, lúdica. Então, eu estava naquela fase das meninas grávidas, das recém-nascidas. E foi também uma primeira experiência empreendendo muito legal. Mas os dois, corporativo. E até eu toquei em paralelo a minha marca com o corporativo. Então, aquela vida bem insana, né? Essa parte de empreendedorismo, tem que agradecer a Alessandra, porque eu nunca tive, não sei se de família e tal, meu pai também nunca foi, meus avós, meu irmão, a gente nunca foi dessa linha de empreender, né? E eu bastante receoso no começo, e ela puxando, vamos. E tá aí, graças a Deus, deu super certo e super feliz, e devia ter feito antes. Eu acho muito engraçado que várias pessoas perguntam, né? Nossa, como você foi empreender? De onde veio isso? Mas meus avós eram empreendedores, imigrantes de Portugal para o Brasil, tiveram negócios. E acho que eu sempre tive essa referência, sempre vi eles, enfim, dono do próprio nariz, da vida deles, né? E as conversas sempre foram muito inspiradoras com meu avô.
E, além disso, a Ambev foi minha primeira experiência profissional. Foram quase 7 anos. E na Ambev foi onde eu aprendi, assim, espírito de dono. Então, o tempo que eu estive no corporativo, eu sempre... eles pregam isso para os funcionários? Não é toda empresa que faz isso. E fazer isso empoderando o funcionário é a forma, na minha opinião, de você fazer com que essa cultura realmente seja aderente, né? Já ouvi muitas empresas falarem, tem espírito de dono, mas a limitação do funcionário é tão grande, né? A autonomia, o empoderamento mesmo, que acaba ficando mais nas palavras do que na atitude. E eu acredito que na Ambev eu tive esse aprendizado na prática. E eu pude levar para outras empresas no corporativo e até aqui, né? E aí também é importante salientar a nossa mudança para cá, obviamente visando o futuro melhor para nossas filhas, né? Para elas terem o futuro, né? Então, o porquê, voltando da franquia, que como franquia nos daria mais flexibilidade de horário, a gente fazer a nossa agenda, né? E com isso estar mais próximos delas. Poder acompanhar mais a escola, poder estar junto, levar no colégio, buscar, que nem a gente vai levar de manhã agora em vez de ônibus e tal. Isso no mundo corporativo, tanto faz no mundo onde você esteja, não é permitido. É de segunda a sexta, das 8 às 8. E ele viaja, trabalha, e vai, reunião e tal. Então, o que nos deixa muito felizes com a nossa franquia é que a gente conseguiu montar um business que nos dá flexibilidade de estarmos com ela todos os dias. Então, ou às vezes você não está em casa, você não está no estúdio, eu estou em casa. A gente sempre almoça juntos, sempre está à tarde juntos. Aí eu saio, a Alessandra está, aí eu vou... Então, elas também vêm para o nosso business, às vezes, vem acompanhar, elas sabem o que a gente faz, estão no estúdio, nossos clientes conhecem ela, então essa proximidade, essa coisa bem familiar, como a Alessandra falou, a gente conseguiu trazer e está muito, muito próximo delas, no dia a dia, ver elas crescerem, acompanhar. E isso aí, para a gente, foi 100% sucesso. E isso é algo que no Brasil vocês não tinham. Não. É impossível. Morando em São Paulo, né? É impossível. Então, na verdade, essa foi a decisão da transição entre o corporativo para o empreendedorismo, né? Mudaram de país, né? Uma experiência... De carreira. E abrir o business na pandemia. Exatamente. Como é que foi isso, empreender durante a pandemia? Sufoco. Com as regras, né? Regra de distanciamento, não podendo ter as aulas cheias por causa do distanciamento, menos pessoas na aula. Número máximo de pessoas. Menos receita. Verdade. O aluguel correndo, pagando, pouca gente na rua. O que foi muito bom para o nosso negócio, que a Flórida foi o primeiro estado americano a abrir as portas. Não, tem que voltar. Então, isso realmente para a gente ajudou bastante. Ultrapassar a barreira da pandemia, superar. E manter o negócio, né? E uma coisa que sempre me vem à cabeça é que no Brasil a figura que eu enxergava, né, quando a gente planejava abrir o business, era abrir o business tendo aquela professora, aqueles professores que se contrata, super bem formados, né? E aí eu sempre fiquei encantada de poder ter a formação e dar aula também, mas eu achava, nossa, eu vou dar 1, 2 aulas, né? E via a figura daqueles professores super formados e fazendo... Que é uma visão do corporativo, né? O que você pensa? Bom, eu tenho uma posição, eu vou contratar os melhores profissionais. Listar quais qualificações você quer que ele tenha, entrevista, escolhe. Paga o salário e deu, pronto. Então, isso não ia acontecer independente da pandemia, mas foi o primeiro choque de realidade, né? Que nós tínhamos 7 pessoas no curso de formação, incluindo eu fiz um pouco antes. E a gente abriu o estúdio, eu era a única professora. Você não tinha ideia de que você ia ser professora? As 7 não se formaram, foram embora, não deixaram, não terminaram a certificação. Elas desistiram. Com a pandemia, tudo mudou, né? Muita gente se mudou e outras não queriam sair de casa. Verdade. E então, quando nós abrimos o estúdio, eu nunca imaginei que eu seria nem a única, nem a principal. Sim. Né? Então, foi assim, acho que o maior desafio. Foi. Cheguei a dar 25 aulas por semana. Então, quando você não tem essa prática, né? Eu só dava aula e treinava, tentando me sentir preparada e capacitada para atender nossos clientes da melhor forma. Com muito apoio da franquia, nisso eu não tenho o que dizer, a Master Trainer em Nova York fazendo calls comigo, sendo muito, dando muito suporte para que a gente se sentisse confortável.
Também foi um super impulso para mim. Eu fiz 7 certificações, acho, das 9 que a MX oferece. Uau. É você jogar com o que tem, né? Uhum. Então, acho que isso a pandemia trouxe. E aí, lado ruim e lado bom, né? Eu hoje tiro como uma história de vida, assim, uma experiência que eu tive na minha vida que foi incrível e provavelmente não teria acontecido, né, se não fosse com a pandemia. E descobri que você é uma ótima professora. Exatamente. Eu fiz pouquíssimas aulas, mas o suficiente pra, saber que você super leva jeito, ou então você se virou e você faz tudo com muita excelência. Então, eu sei que você é perfeccionista, te conheço um pouquinho. E eu acho que isso é um pouco empreender. A gente aprende sobre a gente. E a gente tem que se adaptar. E ninguém fala que é fácil e ninguém acha que vai ser fácil. Mas aí é você se descobrir, assim, as coisas que deixa a gente cada vez mais forte, impressionada, né? Forte, resiliente, que faz parte, especialmente se vocês são pais e migraram. Claro. E falando até da imigração e empreendedorismo, a gente fica pensando na dificuldade de você sair do mundo corporativo para empreender sem saber o que você não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. Mas, na minha opinião pessoal, eu acho que tomar a decisão de fazer as malas, pegar suas filhas, largar a tua família, ir para um país, para um lugar que você não conhece, é muito mais difícil. É uma decisão muito maior do que começar um negócio num país, que é os Estados Unidos, que desenvolve, aprecia e facilita o empreendedorismo. Então, eu acho que não dizendo que, assim, mas querendo comparar, assim, que vocês já tinham tomado uma decisão muito mais difícil do que a decisão de sair do Brasil. A grandona maior. Verdade. E no processo da escolha da franquia, que eu acho que é isso que muita gente, nessa fase inicial, quando vocês estavam em 2018, tem gente que chega até nós pensando, não sei, vou abrir uma franquia, vou pegar o visto E2. Como foi o processo? Vocês escolheram porque vocês são atletas? Tinha afinidade? Como foi o processo da escolha da franquia e do tipo da franquia? Porque vocês podiam abrir um café, uma gráfica, enfim. Sim. Primeiro que a gente contratou uma empresa especializada em franquias menores, não um McDonald's de $1 milhão, obviamente, mas então franquias voltadas para esse business mais família, né? E aí fizemos uma entrevista longa com eles, cada um separado, então para eles analisarem o perfil de cada um profissional, para então trazer opções de franquias para a gente escolher. E essa opção de franquias vai ver tanto tipo de negócio, valor de investimento, número de lojas franqueadas, todo o crescimento, há quantos anos já está aberto, todo esse trabalho. E aí você senta com essa empresa, vê, não gostei dessas 12 que você trouxe. Aí ele vai e traz mais 12. E aí você vai ver, filtrando, né? Filtrando, até finalizar em 2, 3, que acha que é o nosso perfil. Daí senta, aí começa a fazer reunião online, aí viemos visitá-las aqui, essas 3 selecionadas, e optamos pela MX. Aí mais, é o que você falou um pouco pelo lado do atleta, né? Por gostarmos de esporte, sem fazer esporte, voltado enfim, ao esporte, a gente acabou optando por uma dessas. Mas uma, por exemplo, era a piscina de natação, a aula de natação infantil. Para criança. Outro era um salão de beleza, que é esse lá da Alessandra, né? Tem várias, robótica, tem um mundo ali. Tem para todos os pra gostos gente foi e bolsos, fundamental, né? Esse trabalho no Brasil, pré-análise, para o que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar com. Na verdade, foi um trabalho grande já de pesquisa, né? Até para a gente ver diferentes possibilidades, níveis de faturamento, resultado, franquias que oferecem mais abertura de negociação, de suporte, né? A gente já tinha uma ideia de que esporte seria a área que a gente queria seguir, mas a gente não queria tampar os nossos olhos e não olhar o mercado e escutar, né? E é muito interessante essa coisa de analisarem o seu perfil para trazerem sugestões, né? Mas, enfim, a gente achava que a gente já estava bem sugestionado e assim seguia. Tivemos uma opção de spinning também. Mas aí também partiu do nosso trabalho, o nosso dever de casa, de analisar o mercado, né? O Pilates, quando a gente, 6 anos atrás, estava entrando muito forte no mercado. Aí 7, 8 atrás. Já 7, 8. Entrando muito forte nos Estados Unidos. Eu já fazia Pilates no Brasil, já conhecia que é uma coisa nova.
E é uma coisa que beneficia demais o corpo, assim, você faz que nem para sempre, né, te beneficiar. E, por exemplo, o spinning naquela época já estava, eu achei que já estava mais embaixo, mais na zona de conforto para reduzir. Então, você quer estar num business que está crescendo, e não que está estagnado, vamos dizer assim, né? Então, o Pilates a gente viu e a gente vê até hoje, assim, um crescimento enorme, várias opções, assim, muita gente procurando, muita demanda. Você vê atletas de futebol americano falando que fazem Pilates, cantores famosos fazem Pilates. Ele é super democrático. As idades, você pode fazer, né, estando idoso e até que bom, espero que faça. Eu lembro, minha avó fez RPG, que era um pouco de Pilates. Claro. Eu tô falando de 20 anos atrás, eu me lembro de levando minha avó para fazer com ela com 70 e tantos anos de idade. E realmente é um exercício sensacional. Se tivesse feito Pilates, não precisava do RPG. Né? Pois é. Tá agressivo. E essa franquia, ela está no país todo? Como é que foi esse estudo de vocês também? Está no país todo. A sede é em Nova York. Então, a gente esteve lá visitando também. Quando a gente... primeiro, a gente visitou as unidades, né? Depois da primeira reunião virtual com eles, e a gente explorou os números, né? A gente fez uma visita exploratória, visitando algumas unidades. E aí, depois disso, a gente foi lá pessoalmente conhecer, e eles fazem tipo um Discovery Day, né? Para apresentarem um pouco dos modelos, das propostas. E, na verdade, a primeira coisa que me encantou era que eu iria poder me certificar. Eu tô indo com essas emoções, né? De ser instrutora de Pilates. Me certificar, porque além de amar praticar esporte, né? Vindo da corrida, eu sempre tive dificuldade com a questão de fortalecimento. A parte do fortalecimento não era o meu forte. Depois eu comecei a fazer funcional e Pilates, que foi o que me ajudou a manter a corrida. Então, quando eu vi que eu poderia dar aula e aumentar o meu conhecimento nessa área, eu fiquei encantada. Claro. E... Então, acho que esse modelo de ter a questão da formação, mais essa questão de não ser uma franquia engessada, a gente poder colocar a nossa gestão, né? Foi o que fez a gente decidir por esse modelo. Aí, o que eu aconselho é cada um ver o seu próprio perfil e ver aquele tipo de franquia que seria mais adequada, né? Para isso. No nosso caso, acho que foi bem certinho. Tô querendo entrar no assunto de localização, como é que vocês chegaram na primeira localização de vocês expandiram o business, mas só para finalizar também uma curiosidade minha que eu gosto de perguntar para todo mundo. É super comum o casal trabalhar junto quando vem para cá para empreender. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Que dica que vocês dariam até assim de como fazer isso funcionar? Porque é difícil, né? Vocês estarem sozinhos, morarem sozinhos no sentido de não ter a família, o suporte, os amigos. Então, assim, a gente é muito núcleo familiar dependente. E aí, acordar junto, ir trabalhar, e dormir junto. E aí, como é que... E novo também isso. Claro. Novo também isso. Posso? Eu pedi pra responder essa porque é muito engraçado. Quando vocês nos convidaram pro podcast, eu fiquei pensando sobre possíveis perguntas, assim. E essa, na verdade, quando nós começamos a namorar, eu me lembro que o Alan parecia um entrevistador de emprego. E aí eu fiquei pensando assim, falei, nossa, ele nunca perguntou exatamente sobre essa questão das habilidades. Mas me veio à cabeça essa coisa assim, que a gente começou a namorar, dessa questão de olhar os perfis. E nós temos, né? De emprego, assim, tá aprovado. Tinha um checklist. Acho que a sogra não estava mais presente, infelizmente. E ela preencheu todo o checklist, 100%. Eu falei, achei. E a gente tem a sorte... Que, na verdade, é sorte, porque quando a gente se conheceu profissionalmente, a gente não pensava em empreender juntos. Ele trabalhava na área de commodities, eu sou da área de marketing. Nós temos habilidades bem complementares. O Alan cuida da parte financeira. Já é ótimo, é bem dividido. Exatamente. Parte financeira. Ele tá muito no dia a dia da operação. Ele adora estar presente nos estúdios. A gente adora, mas ele sabe colocar isso como uma prioridade na rotina dele. Eu cuido da parte de marketing de indicadores. Eu sou muito KPI girl. Instagram, social media. Eventos. E aí, outras coisas a gente... divide um pouco a questão de contratação, enfim, treinamento dos instrutores. Então, a gente tem essa coisa que é muito legal, que ajuda a diminuir conflitos, né? O Alan também é muito easygoing.
Se tiver na relação que seja mais tranquilão, ele é um homem sábio. E também, comentando um pouco, é importantíssimo saber o seu lugar, né? Eu não vou discutir ou me meter no marketing, que é uma coisa que eu conheço mais ou menos, mas não tenho profundidade no assunto. Então, por que eu vou ficar enchendo o saco? Não, assim, deixa um profissional bom fazer, que tá tudo certo. E aí segue o jogo. Também do lado... A Alessandra também não se mete muito no meu lado do business também, porque também tem confiança e sabe que está indo bem, que está controlado, está indo certo. Então, esse é saber dividir as funções e cada um aceitar, entender o seu lugar no business e aceitar o lugar do outro no business, isso complementando como marido e mulher, é fundamental. É ótimo. Fundamental. Porque você falou, toma café junto, almoça junto, trabalha junto, dorme junto, toma banho 24 horas. 24 horas. E aqui horas. nos Estados Unidos somos só nós 4, nós 2 as meninas. Marina, Não tem aquele não tem escape, mais ninguém. Não tem tio, tia, irmão, não tem nada. Somos nós que estamos nós 4, 24 horas por dia, vivendo juntos 7 dias por semana. Tem que pelo menos tem se que dar achar, bem, para viver de uma maneira agradável. Cada um tem que achar o seu espaço e encontrar a sua rotina e respeitar cada um o seu espaço, entendeu? Fundamental. Mas, como gestores de business, sempre conversando, né? Não é que ele cuida do financeiro e eu não olho, ou que eu faço marketing ele não saiba. Tudo a gente faz. A gente se planeja já para fazer reunião. É o momento da gente falar sobre business. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente para olhar os KPIs, olhar o resultado financeiro. Mas o que ele está falando é essa questão mesmo de confiança, né? Que ele já explicou bem. Foi duro. Tem conflitos, claro que tem conflitos, diferentes ideias, diferentes cabeças, claro que sempre tem. Saber superar e seguir o jogo por benefício de todos, né? É um processo, mas comunicação, acho que a comunicação é essencial. É muito importante, muito importante. Que é mais um aprendizado. Bom, eu lembro que aí vocês... Quando chegaram, daí não vou lembrar se foi 2019, 2020, mas eu lembro da gente falar muito sobre localização e a tríade, a famosa tríade. Exatamente. Casa, trabalho e escola. E aí chegamos na conclusão, eu lembro que a gente pensou em Citrus Park, West Chase, aí acabou, chegando em Lutz com Carrollwood. Exatamente. Vocês lembram como é que foi esse processo? Também, eu acho que o nosso público, na sua grande maioria, são pessoas que estão nesse mesmo barco, que estão agora tentando imigrar, que estão aqui para pegar muitos conselhos e ter ideias e aqueles insights. Acho que mais da perspectiva até de conselho, o que é importante olhar e como que vocês chegaram em Lutz/Carrollwood? Bom, primeiro que teve um apoio de vocês fundamental, né? A gente já teve a oportunidade de agradecer algumas vezes, nunca é demais. O apoio que vocês deram pra gente foi incrível e aí a gente pôde juntar com o apoio da franquia que nos deu em relação à localização do business, né? Eles fizeram também um estudo demográfico com algumas sugestões. Então, a nossa prioridade seria a gente achar, então, o lugar ideal para abrir o business com um lugar que tivesse as escolas, né, num nível bom. Essa era a prioridade e a casa era a consequência, né? Então... O trabalho de vocês foi fundamental, porque nós compramos a casa online, né? Foi, vocês lembram dessa história? Vocês não viram, Pelo telefone. Olha aqui, ó, que é o quarto aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor, você tá louco. Olha, graças a Deus que vocês compraram e não vieram para alugar por 2 anos. Porque se vocês tivessem que comprar em 2022... Não teria o preço era quase o dobro. Foi assim, vocês foram fundamentais nessa escolha. Aliás, vocês deram algumas orientações para nós, que fez com que nós tomássemos a decisão de comprar e não de alugar. Exato. E realmente foi a decisão correta. Até em questões lá, a gente tinha olerite, né? Declaração de imposto de renda, todo o histórico. Tinha histórico. Claro. Que a gente não tinha aqui. Então, tudo isso foi fundamental e colaborou muito para a nossa decisão. A gente ficou muito entre Carrollwood e Wesley Chapel. Carrollwood com os dados demográficos, assim... Pro business, no caso. Pro business. Os dados demográficos econômicos, né, socioeconômicos já muito consolidados, muito bons, com uma oportunidade ainda em relação ao estúdio, né, ao tipo de business que a gente queria abrir. Então, a gente ficou ali inclinado entre uma área já estabelecida e o Wesley Chapel, que estava em desenvolvimento, com uma previsão espetacular, mas com tantas mudanças, a gente achou que no momento a gente vir para uma área já mais estabelecida seria mais... Não sei se a palavra é seguro, né? Mas mais seguro. Menos arriscado. Do que investir numa área que, enfim, ainda tinha muitas projeções e coisas para acontecer. E aí, então, com isso, Lutz
tem o distrito ali das escolas do McKittrick, o Martinez e o Steinbrenner, que são escolas que têm um ranking muito bom. Então, a terceira coisa foi a escolha da casa. A gente, quando fez uma visita anterior, teve conhecendo os condomínios, né? Pelo menos vendo a parte externa. Sim. Vendo a área de lazer era muito nós, importante, quadras, fundamental. piscina. Com as crianças, né? Sim. Fundamental. Clube, como é que a gente compensa o Pinheiros? Aqui a gente traz pra cá o mais próximo do... Eu me lembro de quando eu vi a quadrinha de areia de vôlei ali atrás no Heritage Harbor, eu falei, não foi? Falei, B, nós vamos jogar beach tênis nessa quadra. Nossa, já falava do beach tênis naquela época. É verdade, é verdade. E aí o Alan, imagina, a gente nem sabia que tinha coisa brasileira aqui. A casa também apareceu, a gente tinha algumas restrições da casa, que a gente queria, sei lá, 3 vagas, a Alessandra queria o andar térreo, eu queria 2. Hoje, graças a Deus, a nossa casa é espetacular, que ela é voltada para o campo de golfe, tem uma vista bem ampla, verde pra caramba, assim, várias coisas que a gente queria na casa, achamos não, vocês acharam nessa casa pra gente, né? Então, calhou demais, assim, foi espetacular mesmo. Foi e vocês foram um pouco corajosos no sentido até ou visionários, no sentido de, vamos trocar o piso, então. A casa tem tudo, mas não tem a cozinha perfeita, mas a gente vai arrumar a cozinha. É isso mesmo. Porque a localização era perfeita. Exato, na entrada. A gente trocou o piso na entrada, chegamos umas malas, bagagem, caixa de mudança, trocando o piso. Nossa Senhora, foi legal. E meus pais. Eles estavam juntos, dando uma força enorme pra gente também. Foi bem legal. E vocês já se consideram adaptados, assim, 100%? Aqui nos Estados Unidos? Bom, eu recebi a visita de um jacaré na porta da minha casa. Pronto! Na porta da frente? Na porta da frente. Depois tá aí um indicativo de que... Depois disso... Você já é local, eu recebo complementos. As pessoas dizendo, não, você é elogios. Oficialmente... Você é oficialmente... Floridiana, 100%. Né? Não, mas brincadeiras à parte, acho que a gente se acostumou muito bem. A gente gosta muito da cultura daqui. Óbvio que a gente sente falta de várias coisas lá. Claro. Às vezes eu brinco que eu acho que eu não sou mais nem daqui, que eu não sou daqui ainda, também não sou mais de lá. Mas, em geral, a gente se adaptou muito bem a cultura daqui, a rotina com as crianças. E vê que as crianças também estão bem, né? Isso muito acho que facilita muito a adaptação. Praticando esporte, que era uma das coisas que a gente queria. E a gente pesava. Puxa, no Pinheiros tem tanto incentivo ao esporte, né? E continua tendo, e a gente tem amigos lá que estão super bem. Mas a gente vê que aqui, na verdade, as crianças respiram, né? Tem possibilidade em qualquer esporte que você escolha. Bom. Então, as coisas estão bem encaixadinhas, assim. E dessa adaptação das crianças, óbvio, as duas são super engajadas na comunidade, no esporte. Uma curiosidade pessoal. Esse prazer e vontade delas fazerem esporte, quanto que vem... meus pais me ensinaram e eu sigo e vocês lidam, por exemplo, porque vocês realmente são esportistas, ou tem uma parte que realmente é inata, elas nasceram também, pessoas que gostam de esporte, ou o quanto que também a sociedade americana incentiva, ou é um pouquinho de tudo? Porque, para mim, o esporte, a atividade física é, assim, essencial. A melhor terapia. Crianças. É muito importante no mundo de hoje. Que não custa. Que não custa, que só te faz bem, né? As crianças vendo a gente fazer esporte direto, tanto no Brasil como aqui, sempre ajuda essa linha, né? Mas a Alessandra, de novo, tem um peso enorme, de dar um push nelas, não, vamos fazer. Tem que dar uma... E elas experimentaram vários esportes, que jogou futebol um ano, a Marinha também, aí foram fazer a natação, aí a Natália fez, as duas fizeram ginástica olímpica, estão buscando se identificar com algum esporte, fizeram beach tênis, fizeram tênis de quadra, então mostrando várias opções para então poder escolher, né? E aí quando a gente acha que é mais em linha, aí foi push, e aí graças a Deus tá aí. Agora elas já estão há mais tempo fazendo isso. Exatamente. As duas começaram a participar de times competitivos. Mas papel fundamental da Alessandra, de novo, de dar, porque a criança, adolescente, não quer, quer ver o celular, não quer ficar com a amiga. Quer ver o celular, com a amiga. Porque eu posso falar, né, da experiência lá em casa, são 2 meninos. Eu nunca fiz nada na vida. Orlandinho sempre ativo. Tá certo. E eu acho que, então, eu não dei essa pressionada no Gabriel, mais velho, não faz nada como eu. Porque você nunca foi pressionada também. Nunca foi. Claro. Agora, eu não sei se já não veio do Noah.
também. Nasceu tipo assim, pra ser jogador de futebol. Antes de andar, ele brincava com a bola. Já tava jogando, Então, acho que do Noah foi mais nato, Mais mas dom. eu deveria ter puxado pressionado. mais, Mas exatamente. como eu sou Você lazy... não foi, então tudo bem. Entendeu? Eu acho que Eles são depende muito muito da diferentes. criança, sabe? Eu vejo várias que realmente já têm essa habilidade inata e tal. Mas a questão da criança ter uma rotina, sabe? De levar as coisas com seriedade, disciplina. Ai, gente, nisso eu sou muito, assim, realmente, eu nunca vi alguém que fez isso e se arrependeu depois. Então, eu faço o que eu acho que é melhor como mãe. Exato. Então, eu incentivo muito as meninas em relação ao esporte. Acho que esporte realmente é um divisor de água na vida das pessoas. Muitos ensinamentos. Então, elas podiam escolher o que elas quisessem, toda a liberdade, mas que tivessem praticando atividade física. E aí, depois que cada uma começou a se identificar mais com uma coisa e com outra, elas seguiram caminhos completamente diferentes. Desde pequenininha, elas faziam balé juntas, natação juntas. Tem isso também, que eu acho que é um erro dos pais, né? Comparar os filhos. Até para facilitar, às vezes, a pessoa não tem nem como. Porque esporte competitivo, vocês três sabem mais do que eu. Requer mais do pai, às vezes, do que da criança. Porque você tem que adaptar a tua rotina e tem que estar presente. Tem que... corre pra lá e pra cá. E aqui, os pais é que são responsáveis por levar. Não tem um ônibus que vai lá e leva, vai com o time, vai com a escola. Não, competição em Jackson tem que ir. Não. Falando um pouco dessa mudança de rotina que você comentou, as meninas no Brasil, elas saíam pra fazer as atividades, a babá levava, a babá buscava e a gente tava no escritório. Eu saía... Elas, de casa, elas não tinham saído ainda. E eu voltava, muitas vezes, elas já estavam indo pra cama. E aí, você perder essa convivência, né? Nunca que o estímulo vai ser o mesmo, a torcida vai ser a mesma. A gente acompanha jogos da Marina de lacrosse. Ela faz... Qualquer jogada que ela faça, vai ser, sei lá... fenômeno fazendo um gol, sabe? Até hoje, se eu assisto o Noah, parece que eu fico... Sabe? Acompanhando ele nos movimentos, no assim. Não é demais. E o que acontece aqui, os treinos delas são, infelizmente, no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Então, a gente se vira. A Alessandra vai para um lado, eu vou para o outro. Aí, na outra semana, eu vou para um, ela vai estar junto também nas duas, tá presente. E lá, é 2 horas de treino. Vai lá pro sul de Tampa, ela para o carro, 2 horas parada esperando acabar o treino. E isso é mais difícil para se tivesse que trabalhar num banco das 9 às 5, como é que ia fazer? Isso que mais uma vez a franquia trouxe a nossa liberdade de agenda também nesse sentido. Né? O empreender. Da Alessandra, que a gente conversou em 2021, a gente fez um vídeo, não era podcast, né? Foi um bate-papo lá na academia, lá no primeiro, foi no comecinho. E eu me lembro, assim, você cheia de ideias e sonhos e já muito grata pelo pouco que vocês já tinham vivido aqui, mas agora já passou um tempão. Qual a maior lição de vocês? E se há qualquer arrependimento, algo que vocês fariam diferente? A minha maior lição, acho que se você quiser empreender, é você entender que navegar entre estratégia, gestão e operação deve ser, para mim, o maior requisito, sabe? Despir um pouco de vaidade, né, que o corporativo traz, e então até a forma de lidar com os funcionários, com o time, tudo, né? É uma ótica diferente. Então, a minha maior lição foram muitos aprendizados nesse sentido, nesse tempo, né? Então, eu acho que é uma qualidade conseguir navegar entre os dois, sabe? Eu acho que é a maior lição. E a outra coisa que você perguntou? Arrependimento? Cara, não tem arrependimento. Não, também não tem, não. E lição também não tem. Mesmo os erros que a gente cometeu, que obviamente a gente comete, assim, o mesmo erro 3 vezes, né? Mas então. Sim, mas muitos erros são necessários. Faz parte. Você precisa passar para aprender. Então, assim, não tenho nenhum arrependimento, assim, não. É só aprendizado mesmo, só alegria. Até para as nossas filhas, quando elas falam, isso daqui tá errado, eu fiz isso aqui errado. Eu digo, filha, tá tudo bem fazer errado. Você não pode fazer errado de novo. Ou não pode deixar de fazer, né? Claro, não pode deixar de fazer. Mais do que fazer. Às vezes a gente erra 2 vezes também, mas você só não erra se você não fizer. E que nem, assim, a vida aqui, às vezes, muda muito também. Temos mais, para mim, como homem, tendo a casa, é o self-made. Você tem que fazer tudo sozinho, né? Então, cara, trocar uma privada. YouTube, aprendeu? Né? Aprendi. O YouTube é o melhor amigo. Botar uma calha na casa, arrumar o telhado, isso aqui, a jardim. Cara, faz tudo sozinho, tudo hands-on. E no Brasil total. nunca, nem... Não existe, nada. Toca lá, paga 50 reais e o cara vai lá e arruma. Então, dá pra contratar alguém. Só que é logo $1.000.
Tá disposto? Não, então vai aprender a fazer as coisas sozinho, se vira, né? Acho que tem algumas coisas da cultura americana que você tem que assumir pra você e não esse vai time sofrer. negócio dá um orgulho, fui eu que fiz. E as meninas apostam também que entram nessa, junto, porque claro, né, a gente não tem a ajuda do Brasil. Não tem nenhuma. Né? Hoje de manhã eu estava com um cliente e falamos sobre a dishwasher, que eu ainda... Gente, eu não uso a dishwasher todo dia. Você me pega lá lavando louça e colocando a louça para secar. Aí todo mundo caiu de pau em cima de mim. Eu falei, mas peraí, vamos ver o lado bom? Tenho 2 meninos que aprenderam a lavar a louça, colocar a roupa para lavar na laundry, né? Quando tem que ajudar. Tá certo. Não, gostei. Tudo tem o lado bom pra gente olhar. É porque os 3 rindo de mim. Eu falei, peraí. Meus meninos sabem lavar a louça, tá? Aí o cara ainda disse, vai ter esposas felizes. Exato. Tá aí o segredo. Bom trabalho. Legal. Tá certo. Só pra finalizar, então, não sei que você tem outra pergunta. Que eu perguntei, acho que foi pro Edu, que aí a Marga não estava aqui comigo. É aqui? É Tampa? Já é o futuro? Ou vocês têm algum... Vocês acham que... Porque eu acho que uma vez que a gente sai uma vez do Brasil, e isso que você falou de a gente não fica nem parte de lá e nem também nunca vai ser parte daqui por completo, a gente fica sempre com essa ideia de que, sair daqui para ir para outro lugar também é possível, né? É possível. E eu não gosto de falar aposentadoria, mas assim, pensando, as meninas terminaram a faculdade, estão casando, uma foi morar na Califórnia, a outra foi para Nova York. Vocês se veem ficando aqui ou tem algum... Essa pergunta é muito boa. Eu, na minha vida corporate, eu mudei muito de cidade. Fui para o exterior 2 vezes, voltei para o Brasil. Fui no Brasil, mudou com os pais, ela também mudou, sozinha, mudando. Então, essa parte de mudança está meio inserida na nossa cultura, entendeu? Estava falando isso outro dia até. A gente queria, de repente, morar uns anos na Europa, por exemplo, entendeu? Então, o ponto que você falou, as crianças fazendo a faculdade, estando formadas, eu acho que elas não vão ficar em Tampa. Eu adoraria. Mas não ficando, vamos morar 6 meses no Colorado. 6 meses em Tampa. Talvez manter a base em Tampa, né? Mas, assim, não diria que bater o martelo para sempre aqui. Pois é, minha teoria... Não sei eu tenho uma teoria. Portugal, um tempinho. Pois eu acho que quanto mais a gente conhece os lugares, e especialmente se você tem a chance de morar no lugar, não existe o lugar perfeito. Existe ele se adaptar melhor em um lugar ou outro. Mas eu acho que tem coisas sensacionais, fantásticas, que só a Flórida tem, que Tampa especial, coisas do Brasil, coisas de Portugal, da Europa. E eu também, meio nômade, assim, já fico pensando, por que não passar a melhor estação do ano em Portugal e a melhor estação do ano aqui em Tampa, a melhor estação do ano em São Paulo. Eu tenho essa vontade, assim, para daqui uns 15, 20 anos. E aí eu gosto de perguntar para as pessoas, porque tem gente que não, aqui parei, fiquei, acabou. Essa sou eu. E tá tudo bem. E tá tudo bem, tá? Não sei o que eu vou fazer com o Orlandinho, porque ele quer mudar. Ele quer mudar? Ele quer ir para o México, algum lugar assim. Ele foi com custo de vida muito menor, deixa a empresa aí pro Gabriel. Bem americano, coisa de americano ir pro um lugar América pequenininho, Central. só eu e você, América Central. Ele falou, algum lugar lá. Esse é o plano dele. Eu vejo o Orlando surfando na Costa Rica. Fácil. Não sei. Mas pescando. Pescando, adora. Comidinha fria. Jogando beach tênis. Jogando beach tênis, Orlandinho vai desenvolver o beach tênis em algum lugar. Mas olha, eu morei no Paraná, nasci no Paraná, fiquei na mesma cidade, mudei pra Tampa e eu estou em Tampa. E pra mim tá ótimo. Acabou. As duas A gente cidades. não tem muitas raízes, né? Hoje diferente. eu acho que a gente tá num lugar muito bom pro momento de vida que a gente vive. E para as Então, crianças evoluírem. Aqui. O cenário para os próximos anos são aqui. Mas... A Natália tá com... A Marina tá com... A Marina 12. tá com 12. Elas são próximas. Que é bom também. Gente, por isso que eu tô atrapalhada. Eu achei que a Natália fosse a mais velha. Não. A Marina deve estar... Por isso que eu falei que você tá no middle school. Ela falou, não, último ano. A Marina, 12 já. Indo pros 13. Tô entrando na fase teen. Tá, então ela é só... Ou ela tá entrando agora no high school? Ela tá no middle. Tá no middle. Na Martina. Ela tá gostando da Martina? Tá certo. gostando. Tá. Que bom. Tô feliz. Tá bem. Quando passa a primeira fase da transição, né? Que é um big jump, né? No elementary, as crianças ficam na mesma sala, um professor. No começo da 6ª série, 8 salas. Aí você tem 5 minutos de transição. Logo veio a estação de diminuir o intervalo para as crianças mudarem de sala,
para começar a recuperar as horas perdidas. Uau! No ano passado? No ano passado. As aulas começaram em agosto, foi quando ela começou a middle school. Em setembro, acho que teve o... Aí já... Setembro, e aí, outubro, já diminuíram de 5 para 3 minutos. Ela ficava desesperada com ela de Orlando. Pode compensar o horário. A mudança do elementary pro middle é meio chocante. Mas o que é bom pra gente é que, como a escola tá tudo junto ali, as amigas toda são as mesmas, né? Todo vai junto. Então, assim, 80% acaba indo porque tá tudo próximo ali, né? É muito bom, muito bom. Bom, para quem quer longevidade, qualidade de vida, mobilidade, que é essencial para a felicidade, aonde eles encontram a IMX Pilates? Porque eu sei que tem mais de uma. Temos. Espalhada por aí. Que orgulho, que orgulho. Pois é, nós acabamos... Bom, a primeira está localizada em Carroll, na Dale Mabry, perto de vocês aqui. Aqui né? do ladinho. Pois é, no Grand Plaza. Aí nós abrimos a segunda unidade, né? 3 anos depois, em Wesley Chapel, que era a nossa... Que a gente ficou Tava namorando. em dúvida, né? Exatamente. E ela tá na 54, localizada na 54, próxima do Outlet, antes do Outlet, aqui entre Chapel. E aí, hoje em dia, nós também temos sociedade e comunidade em Orlando, em Winter Park. Então, além disso, os nossos sócios também têm a unidade da IMX em Lake Nona, Orlando também. A primeira deles. Então, são esses 4 estúdios. Uma outra... americana, na verdade, abriu uma IMX em South Shore, Apollo Beach. Nós temos bastante contato com ela também. Tá abrindo uma segunda unidade para lá, para o sul também. Então, assim, nós estamos desenvolvendo a IMX na Flórida. Você tinha perguntado em números, né? Que eu falei que estava presente em todos os estados, a IMX é bem grande. Tipo a nível nacional. 52 unidades nos Estados Unidos. E quando nós abrimos aqui, nós fomos a segunda unidade, né? Foi. Tirando Lake Nona, nós somos... E hoje em dia, aqui na Flórida, são 8 ou 9 estúdios. Então... E aproveitando também que 4 de vocês, né? Ainda agora um programa de investimento para brasileiros que querem mudar para os Estados Unidos com o EB2. A gente está vendendo a ideia de abrir uma franquia da MX. A gente entra como parceiro financeiro para dar todo o suporte, apoio de logística, localização, como funciona a franquia, o que fazer, não errar, sabe? Então, a gente entraria com uma consultoria do business para quem tiver interesse em mudar para cá com o mesmo visto que a gente. Então, abrir uma franquia, a gente entra como sócio e consultor ao mesmo tempo nessas unidades. E como que você não falou isso pra gente antes? A surpresa fica pro final, né? É porque a gente fala com as pessoas que estão na fase, até gente que fala, vou tirar minha cidadania italiana para então tirar o E2. A gente participa muito dessas fases super iniciais das pessoas, então a gente já pode conectar vocês, porque isso daí faz muita diferença. Nesse sentido, em Connecticut, nessa formação de consultoria nossa e parte de sociedade, né? Tem bastante gente buscando mesmo, é bem legal o programa. Isso é sensacional, com certeza. A gente pode conectar vocês com as pessoas. Ótimo, estamos aqui abertos, 100%. Lembrei só de uma coisa que eu queria falar. Eu não conheço outra família que mora em Tampa que vá tanto à Disney. Verdade. Quero ver o troféu. Aí eu fico um pouco com ciúmes e agora abriram lá em Orlando. Já sei que não vão se mudar para Orlando, tudo bem. Mas a gente não deixa. Mas passou pela cabeça. Então, como que é essa dinâmica de, tipo, dá para ir, ficar um dia, vale a pena ter o Annual Pass? Porque eu sei que vocês vão... E vocês amam. E é uma coisa de família. Vai a todo mundo, né? Exatamente. É muito legal a gente buscar os pontos de conexão com as crianças, né? Então, essa é uma coisa que os 4 curtem, não é sacrifício. Então, a gente realmente... Nossa, agora a gente tem ido menos com a questão dos esportes das meninas, delas entrarem nos times e tal. Mas, pra quem tem os filhos ali na fase do elementary ainda, nós costumávamos buscar as meninas na saída da escola... 2h15. Na sexta. Na quarta. Às vezes na quinta. Na terça. Aí, direto pra Disney. Ficava lá até o parque fechar. E aí, voltávamos. E aí, no sábado ia de novo. No dia seguinte, acorda as crianças. Tá um pouquinho com sono, mas tá tudo bem. Depois que levantou, agitou. Então, a gente ia muito quando elas estavam no elementary. E dá pra fazer esse bate-volta. E eu acho gostoso porque você não mora em Orlando. Então, não é aquela coisa que...
dá pra ir todo dia. A gente tem que se organizar, né? Então, acho que a distância é perfeita pra continuar curtindo Disney com uma sem viagem. Ter que morar sem lá. A pergunta do Annual Pass vale a pena? Vale muito a pena. Tem vários benefícios, mas tem que usá-los. Tem que poder, tem que ter disponibilidade para lá, pelo menos 2 vezes por cada 15, 20 dias, ou seja, 3 vezes ao mês. Aí é super jóia, super compensa. 3 já é um número que compensa. Isso. Tá. Não paga estacionamento, enfim, tem um monte de benefícios. Agora, comprar para ver uma vez por mês, é jogar dinheiro fora. Aí ficou caríssimo. Aí ficou comprando caro. Entendeu? Tem que Mas eu realmente acho que foram poder usar. A gente foi 37 vezes. 37 vezes no ano. Pois é, ninguém sai de casa e vai pra academia ou fazer uma corrida e volta triste. Eu acho que da Disney também ninguém volta triste, né? Não, vale muito a pena. É bem legal, sim. Muito bom. Muito bom. Gente, vocês são a maior inspiração pra gente. Imagina. Falo pela Marga também. Também. Assim, super pais, empreendedores, correm atrás. Assim, você vê as meninas tão educadas, tão bem formadas. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Vocês também são inspiração. E só o sucesso pra vocês. Com esse novo caminho aí também de consultoria. É incrível isso. Acho que vai ser super útil para as pessoas que precisam disso. É bacana. Obrigado a vocês. Obrigado. Muito legal. Obrigada Obrigada pela oportunidade. Maravilhoso poder compartilhar um pouquinho.